Visagentas. Um livro de Yaci Gomes e Renata Sektovic. Boca de Abil. Vó, me conta uma história. Dona Catarina se animou. Adorava receber visita da neta Lúcia, que tinha apenas 12 anos e era a mais nova dos 15. Os demais já tinham crescido e não se interessavam tanto em comida de vó, costuras, quintais com árvores frutíferas e histórias. Claro, minha netinha. Vamos sentar ali no quintal. E a pequena levou as 2 cadeiras para baixo da mangueira frondosa do quintal da casa da avó. Enquanto Dona Catarina se sentava com seu leque, Lúcia ainda foi até a geladeira e cuidadosamente pegou uma jarra com bastante água e todas as pedras de gelo que conseguiu encontrar. Ela resgatou 2 copos de plástico lavados da pia e se sentou ao lado da avó no quintal, cercadas por pés de cupuaçu, florzinhas de 11 horas, pés de babosa e diversas outras plantas que Dona Catarina cultivava. Todos tinham almoçado há pouco tempo e tiravam a sesta da tarde. Lúcia não gostava de cestas. Para ela, não fazia sentido dormir de tarde quando havia tanto no mundo para descobrir. Dona Catarina até gostava, mas naquele dia tinha ficado pelo quintal mexendo em algumas plantas quando a neta se aproximou. O clima estava abafado e Lúcia já tinha tomado um gole generoso de água gelada para amenizar quando a avó começou a falar. Vou contar para você a história da criação do açaí. Uma aldeia indígena bem populosa e antiga estava com dificuldade para encontrar alimento. Então o cacique determinou que sacrificassem todas as crianças que nascessem para conter o crescimento populacional. O que ele não contava era que sua filha, Iaçá, engravidasse. Ela deu à luz uma linda menina e o cacique, sem poder mostrar favoritismo, mandou que matasse a criança também. Iaçá ficou desesperada, coitada, chorava todas as noites. Em uma dessas noites insones, ela ouviu um choro de criança na floresta. Saiu correndo e encontrou uma palmeira alta que nunca tinha visto antes. Ao pé dela estava sua filha, embrulhada em um cesto. Ela correu para abraçar e ninar a criança. No dia seguinte, encontraram Iaçá morta, sem a criança, mas com o rosto tranquilo e feliz, os olhos fitando o alto da palmeira. O cacique mandou apanhar os frutos da árvore e que tirassem seu suco para todos tomarem. Ele suspendeu a ordem de sacrificar as crianças e não faltou mais alimentos para ninguém. O cacique homenageou a filha chamando a palmeira de açaí. Lúcia ficou chocada e pensativa com a história que a avó contou. Sabia que ela tinha pensado nessa porque uma das palmeiras que havia no quintal da avó era um açaizeiro velho e alto. Observou o topo e viu um cacho cheio de caroços verdes. Sabia que sua mãe se irritaria se soubesse que a avó estava contando histórias daquele tipo para ela. Por isso se apressou a pedir uma nova antes que todos acordassem. Então Dona Catarina começou. Que tal a história da criação da mandioca? Era uma menina indígena que estava grávida e deu à luz uma menina de pele clara, cabelos loiros e olhos azuis, muito alegre e saudável. Ela batizou a menina de Mani, mas um certo dia Mani morreu e sua mãe enterrou-a dentro da oca em que morava. Espera, vovó. E Dona Catarina parou de falar. Lúcia não costumava interromper quando contava histórias, deixando as dúvidas sempre para o final. Mas a menina encarava-a com os olhos arregalados e a cara de moleca que estava cheia de ideias. Por que sempre tem que morrer um bebê? É o quê, menina? Não sei, mas a senhora já me contou outras histórias antes. E sempre tem um bebê morrendo, uma mãe sofrendo, uma mulher chorando. Que nada, menina, tá variando. Posso te contar muitas outras que não são assim. A história de como surgiu o Guaraná, por exemplo. Um casal de indígenas tinha um único filho muito saudável que certamente seria um grande guerreiro e seria cacique um dia. E aí, um deus malvado mata o menino. A pobre da mãe fica triste e enterra a criança. Menina, não vês que eu tô a contar uma história e estás me atrapalhando? Conta outra, vó. Outra que não tenha uma mulher sofrendo. A avó começou a enumerar histórias mentalmente na tentativa de distrair a neta questionadora. Caninana,
Não, a indígena sofria e a cobra era a vilã. Matinta Pereira nem se fala, talvez... E a da Vitória Régia? Uma bonita indígena chamada Nayá acreditava que a lua, ou Jaci, escolhia as mulheres mais bonitas da aldeia para brilharem no céu junto a ela, para virarem estrelas. Ah, bom! Essa não é a história que a indígena se joga na água e morre tentando perseguir a lua? Dona Catarina suspirou. Seu repertório estava acabando e começava a ficar sem ideias. Olhou ao redor buscando inspiração no amplo quintal florido. Tomou mais um copo de água gelada para refrescar as ideias. Por cima da borda do copo ela viu, na entrada do quintal, uma árvore carregada de frutos amarelos arredondados. Mas aposto que você não conhece a história sobre como surgiu o abil. E Lúcia regalou os olhos de curiosidade. Ela até gostava de abil, mas pouco comia porque suas mãos ficavam melecadas e sujas, os lábios ficavam colados, somente muita água e sabão tiravam o grude. Não conheço essa, vó. Conta! E Dona Catarina começou. Em uma aldeia muito antiga chamada Mairi, que hoje se chama Belém, havia um indígena que era sempre mal intencionado com as palavras dele. Tudo que ele falava era maldoso ou negativo, tentando diminuir as conquistas dos outros ou depreciar a aparência de alguém. Ele vivia de criar intrigas. Um dia, ele estava passando pela oca do cacique e ouviu a filha dele chorando para a mãe. Ela teria engravidado e o pai já a tinha prometido para outro guerreiro, sendo que ela amava um indígena de outra etnia e que era o pai da criança que carregava no ventre. As duas não sabiam como contariam ao cacique. O fofoqueiro saiu imediatamente espalhando para toda a tribo a história da filha do cacique que estava grávida de outro indígena que não era o que o pai havia designado. A conversa correu pela aldeia toda até chegar ao cacique, que confirmou toda a história com a filha. Este, ao invés de castigá-la, recolheu-se em uma oca sozinho para pensar no que faria. Lá dentro, pediu a Tupã que o ajudasse a tomar a decisão. Tanto pediu que o Deus, já sem paciência para as confusões que o indígena fofoqueiro criava, decidiu castigá-lo. Na manhã seguinte, todos acordaram e dentro da oca onde o indígena morava, havia uma grande árvore com frutos amarelos. Muitos que se adiantaram para provar acabaram com a boca grudada por várias horas pelo sumo da fruta. O cacique entendeu o sinal de Tupã e batizou a árvore com o nome do fofoqueiro, Abil, que daquele dia em diante ficou com a boca calada para sempre. Lúcia batia palmas empolgada. Que maravilha de história, vovó! Mas esse Abil merecia ser castigado mesmo. E Dona Catarina apenas ria enquanto pegava mais um copo d'água. Se algum dia contaria para a neta que tinha inventado aquela história ali mesmo para satisfazer os anseios da pequena, quem sabe no futuro. Título: Visagentas. Ano de produção 2024. País de origem Brasil. Produção e criação, Iaci Gomes e Renata Sekdovic. Revisão editorial, Jennifer Iara. Pesquisadora em saberes ancestrais, Daniele Souza. Gravação e sonoplastia, Pupunha Estúdio. Com as vozes de Sônia Ferro, Félix Robato e Maria Helena Robato. Assessoria de imprensa, Jobson Marinho. Fotografia, Priscila Salles.